Tem uma parte dentro de você que está morta. Como eu disse ontem, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se uma parte de você está morta, que é o espírito, você está incompleto. Jesus não morreu apenas para te tirar de uma situação de morte para trazer para a vida. Jesus não morreu apenas para aniquilar a sua culpa, acabar com a culpa que você tinha lá no cartório. O evangelho, ele vai além disso. Ele vai muito além. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada que não esteja perfeito como ele é perfeito. Mas o evangelho, ele não consiste em Jesus morreu e agora pronto, minha filha, pode seguir minha vida. Não é isso. Por meio de Jesus, a gente consegue algo fantástico. Além de ser transportada da morte para a vida, além de você ter toda a sua culpa jogada no mar do esquecimento, como a palavra do Senhor diz, você recebe uma família. Esse é um dos propósitos da morte de Jesus. Hoje, a gente vai falar desse aspecto e responder essa pergunta. O que Jesus fez por mim? Jesus me transformou filha de Deus. E é isso. Só que aqui a questão é, a gente não nasce filha. Existe um conhecimento ou algo, um ditado popular que todos nós somos filhos de Deus, né? Só que isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o oposto disso. Ele fala em 1 João 12 que, mas todos o que receberam, aos que creram nele, ele os deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui que está a chave. Nós somos criaturas de Deus até o momento em que nós temos um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus Cristo. Porque o que acontece? Quando você tem esse encontro com ele, às vezes com um pouco etéreo, a gente fala encontro. Porque o que acontece? Jesus passa a ter, quando você encontra ele de maneira verdadeira, Jesus passa a ter representar outra coisa para você. Então eu achei que é importante aqui a gente falar uma coisa sobre crer, que é o que está aqui no versículo, porque fala assim, todos os que receberam e aos que creram nele, e saber que Jesus existe. Muita pessoa sabe que Jesus existe. Só que saber que existe implica apenas num conhecimento sem qualquer ação. Por exemplo, eu sei que Buda existiu. Eu sei que a Madre Teresa existiu. Eu sei que o Gandhi existiu. Eu sei. Sei detalhes da vida deles? Não sei. Agora, crer implica em quê? Implica em uma ação. Eu creio em Jesus, por isso eu fiz dele o meu Salvador. Eu recebi ele como meu Salvador. Eu creio em Jesus, por isso eu faço dele o meu mestre, então eu sou a discípula dele. Eu creio em Jesus, então eu pratico o evangelho. Eu creio em Jesus, então eu falo com ele. Você vê como são aspectos diferentes? Então o que acontece? Muita gente tem uma imagem de Jesus sem conhecer Jesus de maneira mais profunda. E essa é uma típica frase daquela pessoa assim, eu sou filha de Deus, mas que ainda não teve esse encontro genuíno, que não segue. Ela se intitula filha de Deus, mas ela lê uma página da Bíblia para saber quem é Deus de verdade. Então, ela não vai ter esse encontro genuíno se ela não entender isso. Jesus, Deus, ele é tão perfeito, o Espírito Santo, que ele vai gerando o encontro em você. Ele vai te dando chances. Como diz, vai colocando pessoas no seu caminho para apresentar Jesus para você. Crer em Jesus me torna filha de Deus e resulta numa adoção nessa família de Deus. E aí eu passo a ter os direitos que todo filho tem. E é aí que muda a chave da nossa vida. É aí que muda tudo. Porque o que acontece? Jesus pagou esse preço para que nós fôssemos adotadas. Então é o seguinte, o sacrifício de Jesus valeu para a humanidade inteira? Valeu. Para todo e qualquer pecado que você já cometeu, comete hoje, cometerá em toda a sua vida? Sim. A culpa de todo e qualquer pecado que você já cometeu ou virá a cometer já foi levada? Já. E aí você, quando recebe e crê nele, você é transportada também de uma situação de orfandade, porque você só é uma criatura, para uma situação de filha, de filiação. E isso te traz todos os direitos de filho. Porque a palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo Jesus. Toda a herança que Jesus tem de direito, sendo filho de Deus, nós também temos, porque hoje nós somos adotadas na família de Deus. Em Gálatas 4, 5 e 6 fala o seguinte, assim fomos libertados para sermos filhos de Deus. Libertados da onde? Da escravidão, do pecado. Sabe, eu tenho a sensação, assim, a nossa imaginação vai viajando, né? É como se nós fôssemos zumbis. O zumbi, ele anda, pelo menos nos filmes, né? Ele anda, ele fala, ele de um jeito esquisito, com um rosto, um olhar sem vida, fala de um jeito sem essa vida,
É como se a humanidade, antes de ter um encontro genuíno com Deus, antes de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, crer nele e viver o Evangelho, fosse um zumbi. Em que você segue uma multidão, porque o zumbi ele não vê direito para onde ele vai, ele só vai seguindo o zumbi da frente. Ele anda de um olhar perdido, ele não tem emoções genuínas, porque você tem uma parte dentro de você que está morta. Como eu disse ontem, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se uma parte de você está morta, que é o espírito, você está incompleto. Você está vagando. A partir do momento que seu espírito ele é reconectado com Deus e passa a viver, aí você está completo. Por isso que tem muitas pessoas têm uma sensação de vazio, de não entender por que vive, de não conseguir entender o sentido da vida. Essa é uma das perguntas existenciais, né? Que tanto ser humano faz. Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? E a gente só tem noção do nosso verdadeiro propósito, do sentido da nossa vida, quando essa parte, a parte espiritual da nossa vida, renasce. E aí a gente se reconecta com o nosso Pai. E aí o que acontece? Jesus veio para isso, morreu, ressuscitou, para que o sacrifício dele nos trouxesse, nos tirasse de uma situação de órfãos, para que a gente pudesse ter um Pai. E o que acontece? Então Jesus, ele muda a sua identidade. Ele não veio para trazer só a vida eterna, que é depois que você tem essa morte física, aí você passa a viver com Deus no céu. Né? A gente tem essa de maneira genérica, assim que a gente fala, viver lá no céu com Deus. Jesus não muda o seu futuro só, pós-vida, sei lá, física, vamos dizer assim. Ele muda a sua identidade hoje. Então, aí qual passa a ser a sua postura? Então, pense o seguinte, uma criança que é órfã, ou ela tá vagando pela rua, ou ela tá numa instituição do governo. Ela não tem alguém que todo dia vai colocar ela para dormir. Ela tem alguém que vai ver rapidamente uma necessidade específica dela, ou ela vai ser tratada no povão ali no meio do orfanato, ou vagar sozinha na rua. Em Efésios 2:19 fala o seguinte, ó, agora vocês já não são mais estranhos a Deus. Quer dizer, alguém que não tem pai. Porque é o seguinte, uma pessoa que é pai, que é mãe de alguém, que passa do lado de uma criança órfã na rua, age como do lado dela? Como se ela fosse uma estranha. E aí tá falando o seguinte, até você receber Jesus e crer nele e fazer e viver de maneira prática isso, crendo, fazendo de Jesus seu discípulo, passando por um processo de transformação, de você receber o sangue de Cristo cobrindo você, a graça te capacitando para viver o Evangelho, você é estranho para Deus. E é isso que está falando em Efésios 2:19. Agora vocês já não são mais estranhos para Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos tira de uma condição de estranhos, de forasteiros, de pessoas que vagam para a família de Deus. E aí entra uma segunda questão aqui. Muita gente que já recebeu Jesus, que crê em Jesus, que fez dele seu Salvador, continua agindo como se não tivesse pai. Continua vagando e andando e vivendo sua vida sem tomar posse dessa posição de filho de Deus. Aí o que acontece? Você começa a ter uma sensação de que se você não fizer certo, Deus vai te amar menos. Se você falhar, Deus vai te abandonar. E isso não é o que o pai faz. O pai fica do lado do filho em toda e qualquer situação. Ele errando ou ele não errando. Ele obedecendo ou ele desobedecendo. Porque você não deixa de ser filho se você desagradar seu pai. Isso é um fato consumado. E é isso que a gente precisa viver, com essa segurança. Porque é isso que nos dá identidade. Ser filho de Deus é o que nos dá uma identidade, é aquilo que você vive já aqui, sem ficar pensando em céu. Isso é algo que você já consegue desfrutar aqui. Em Romanos 8,16 fala o seguinte, o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, que Espírito? O Espírito de Deus, dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. No momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, crê nele, recebe ele, você passa a ser filha, o Espírito Santo vai morar em você. Entra em você, habita em você, vivificando o seu espírito, você passa a ter essa reconexão com Deus, e aí é ele que fala, não se preocupa, você é filha. Você tropeçou, não se preocupa, você é filha. Você não fez o que Jesus faria numa determinada situação, o Espírito Santo fala, não se preocupa, você é filha. Isso te dá segurança.
E não tem nada melhor do que você viver em segurança de quem você é. Você não vive com insegurança diante das pessoas. Você não vive com insegurança diante das lutas. Porque eu sei que você tem aqui, ó. Não é nem atrás de você. É à frente de você. Como se fosse um belo de um guarda-costas. Escrito Deus Pai na sua frente. Te protegendo, te guardando. Ele que te dá o seu sustento. Ele que te dá forças para trabalhar. Para você receber o valor para o seu sustento. É dele que vem tudo. E o pacote é completo. Ele te transporta da morte para a vida. Ele te tira toda a sua culpa que está nas suas costas, que você sente em relação a qualquer pecado que você tenha cometido. E ele te tira de uma situação de orfandade para uma família. Ele te insere numa família. E para pensar o seguinte. O filho que você adota, o filho que nasce da barriga da mulher, ela não tem muita escolha. Ela não sabe. Ela vai ser a misturinha lá do pai e da mãe, mas ela não tem efetivamente uma escolha. Agora, e aquela criança? Que a pessoa vai lá, pega no orfanato, olha. Ai, Deus me livre, não é uma vitrine, lógico, gente. Mas assim, vê aquela criança, se apaixona por aquela criança e traz ela para casa. Jesus olha para você. Deus olha para você. Ele é apaixonado por você, porque em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Que é isso? Você falta até adjetivo para falar do jeito que Deus amou o mundo. De um jeito tal maneira, de tão grande, que ele manda Jesus para resolver a situação e para tornar você filho dele, para que ele possa te trazer para casa. É isso que Deus fez. E é essa segurança pela qual a gente tem que viver a vida. Eu sou filha amada do Pai. Ele mandou o meu irmãozão Jesus para resolver a situação, para que eu pudesse estar na família dele e desfrutar da presença e da herança e do fato de eu ter um pai. Então, que a gente não pode esquecer. Todos são criaturas de Deus, feitos por Deus. A imagem e semelhança dele? Sim. Mas o que nos faz filhos é o que está lá em João 1,12. Todos os que receberam e aos que creram nele, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Crer e receber é diferente de saber que Jesus existiu. Implica em uma ação. Implica em fazer dele o seu mestre, em fazer dele o seu Senhor, tomar posse do sacrifício que ele fez lá na cruz. E isso que te torna filho de Deus. E essa é uma segurança tamanha para você viver hoje e não pensando só lá no céu. Não é algo que você vai desfrutar só lá, quando você falecer, quando você morrer aqui nessa terra e desfrutar da presença dele. É algo para você desfrutar hoje. Você já foi colocado na família de Deus hoje. Desfrute isso. Viva com essa consciência. Viva esse evangelho, desfrute dessa graça. Isso que você recebeu sem fazer por merecer. E você não tem que fazer nada para merecer para ser filho de Deus. É só você aceitar Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por essa resposta de hoje. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um que assistiu essa live, que vai ver esse vídeo depois lá no YouTube. Essa consciência de que recebendo Jesus, crendo nele, nós passamos a ser filhos, Teus filhos. Ajude-nos, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, a compreender essa verdade, a entender isso no nosso coração, para que a gente possa desfrutar de maneira plena dessa verdade, desfrutar e viver tomando posse da identidade de sermos filhos de Deus, filhos de um Pai maravilhoso, que tem todo o poder, que tem toda a misericórdia, todo o amor e toda a graça, porque esse é o Teu caráter, Senhor. Obrigada, Pai. Peço, Senhor, a companhia dos Teus anjos no dia de hoje, nos guardando e nos protegendo. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Amanhã, 7h09, mais um devocional. E a gente vai responder a quarta pergunta. Aliás, a gente sempre confunde. Nós vamos ter a quarta resposta para a pergunta: o que Jesus fez por mim? Beijo, bom dia.